Mateus 8. Mateus 8, começando no versículo 5. Marisa, do you want to just ask Nuno, or I don't know if you can check. Okay, it's coming up, but there's something wrong here. Don't worry about it. At least it's still coming up. Ok, nós todos conhecemos esta passagem, mas eu quero encorajar aos irmãos e às irmãs que nós, neste tempo que nós estamos, mais e mais temos que aprender a usar a palavra de Deus para nos dar vitória, seja fisicamente, seja financeiramente, seja o que for, não é? A palavra de Deus tem poderes, não é? E diz assim: e tendo Jesus entrado em Cafarnaum, chegou-se a ele um centurião que lhe rogava, dizendo: Senhor, meu criado jaz em casa paralítico e horrivelmente atormentado. Não é? E respondeu Jesus: eu irei e o curarei. Então Jesus disse que ia lá. Não é? Eu vou e eu vou curar. Então, imediatamente Jesus falou uma palavra e o que é que ele disse? Eu irei e o... Então já aí Jesus tinha declarado o que é que ia acontecer. Não é? Então Jesus disse que ia lá e ia curar ele. E o que é que aconteceu? No versículo a seguir, o centurião, porém, replicou-lhe: Senhor, não sou digno de que entres debaixo do meu telhado, mas somente diz uma palavra, e o meu criado há de sarar. Então ele falou e disse: olha, eu não sou digno de estares ou ires à minha casa. Somente fala uma palavra. E quem aqui nesta manhã precisa de uma palavra de Deus? Somente uma palavra. Eu lembro de uma história de uma senhora de idade aqui na África do Sul, há uns anos atrás. Ela estava a viver numa fazenda sozinha e ela, não é, andava devagar, obviamente é uma pessoa de idade, e ela quando foi à frente assim, da casa dela e ela olhou lá para fora e quando ela olhou, ela viu dois homens entrar na propriedade dela que ela não conhecia, então sabia que aquilo ia ser um problema. E ela, quando viu, fechou a porta da frente, porque estava aberta, e ela, quando lembrou-se que a porta de trás estava aberta também. Então ela virou e começou devagar a ir para fechar a porta, e quando ela chegou lá, os dois homens já tinham entrado. E eles ameaçaram ela, e ela naquele momento, com licença, de pânico, ela gritou e disse: Leão de Judá! Leão de Judá! E quando ela gritou e disse Leão de Judá, aqueles dois ladrões fugiram. E ela ficou assim espantada, não sabia o que é que aconteceu. Mas logo, a polícia apanhou esses dois gatunos. E um deles disse que foi àquela casa
e que aquela senhora tinha um leão dentro de casa e quando eles viram, eles fugiram. Quando ela declarou, obviamente foi em inglês, Lion of Judah, eles viram fisicamente um leão ao lado dela. Então eu não sei se os irmãos vissem um leão com alguém, não é? Eu, há um tempo atrás, fui fazer um casamento ali em Bela Bela, que a gente antigamente era o Wombots, não é? E tinha lá um fazendeiro, um africano, que ele tem a fazenda dele, e depois à volta da fazenda ele tem um arame assim à volta, e dentro desse arame ele tem 2 leões, que vão assim à volta. E eu fiquei lá nesse lugar. Então a pessoa obviamente entra, então ele não precisa de ter electric fence e, não é, arame farpado. Ele só tem os 2 leões a andar naquela área. Se calhar ele não dá a ele muita comida, não é? No caso de entrar lá alguém é muito difícil porque a pessoa tem que, não é? Então imagine, ela declarou uma palavra sem saber e mais logo esse rapaz converteu-se porque aquilo foi uma experiência real. Ele, quando encontrou-se com ela para pedir perdão, obviamente, e ela testificou que ela não tinha leão, ele converteu-se ao Senhor. E este homem, o centurião, disse a Jesus: eu não quero que tu venhas à minha casa, somente diz uma palavra, fala algo. Fala algo. O que é que o irmão e a irmã precisa neste momento? Versículo 13 do mesmo capítulo 8 de Mateus, versículo. Então disse Jesus ao centurião: vai e te seja feito assim como crestes. E naquela mesma hora o seu criado sarou. Quem nesta manhã está a dizer: Senhor, eu preciso uma palavra de Ti. Eu preciso uma palavra, Senhor, eu estou a passar por uma situação, seja com o meu lar, seja com a minha saúde, seja o que for. Eu creio, Senhor, que é só preciso uma palavra. E Tu vais fazer algo. Tu vais fazer um milagre. Eu lembro claramente para os irmãos que não estavam cá, que a irmã Sandra, não é? Ela que tinha aquela, como é que se diz em português? Osteoporose. Ela não conseguia nem mandar uma mensagem no telefone porque os ossos dela estavam presos, vamos lá dizer. Ela não conseguia andar. E ela ouviu a voz de Deus e ela estava em Jeffreys Bay. A gente estava a ter os cultos de cura divina e ela ouviu a voz de Deus e Deus disse a ela que ela tinha que vir, naquele fim de semana, tinha que vir aqui à igreja porque Deus ia curar ela. Então, ela veio na quinta-feira porque eles tinham que vir no carro e ela ficava cansada. De hora em hora tinham que parar para ela descansar, respirar, porque aquela doença estava... Ela não conseguia andar. Eu lembro que o Ian, naquele tempo, ele tinha que carregar ela nos braços dele porque ela não conseguia andar. Ela, por 7 semanas, estava paralisada. Não andava.
E eu mandava mensagens e eu não percebia porque é que ela não respondia. Não respondia porque ela não conseguia mexer os dedos. E hoje em dia, para uma mulher não poder mandar uma mensagem, é quase como não deixar ela falar, não é? Os homens às vezes são piores, não é? Minha esposa diz que eu sou pior com o telemóvel. Então ela veio nessa noite, domingo à noite, e eu estava a orar, estava a pregar, e eu nem notei que Ian trouxe ela, e ela sentou-se ali, mais ou menos onde está a Marisa. Sentou-se ali, ele pôs ela na cadeira, e eu estava a louvar a Deus, e Deus deu-me uma palavra. E naquele momento ela estava de pé, e eu dei aquela palavra, e Deus disse para eu dizer a ela que ela ia dar à luz algo novo. Dar à luz algo novo. E eu dei essa palavra, mas na minha carne eu estava a pensar, mas ela já é uma pessoa de idade. Será que Deus está a dizer que ela vai ficar grávida outra vez? Então eu falei a palavra, mas estava assim a duvidar. E eu não percebi. E depois eu continuei a orar, estavam outras pessoas aqui à frente. E eu chamei ela para vir à frente. E o marido dela é que trouxe ela. E eu não vi, porque eu estava a olhar para este lado. Havia aqui uma outra pessoa que estava a manifestar demónios. Eu estava a orar, eu estava aqui. E ela apareceu aqui. Depois eu fui, e pus as mãos sobre ela e eu orei e disse: Senhor, tu dissestes que algo novo ia nascer na vida dela. E eu orei e ela caiu e depois começou a fazer barulho como se estava a dar à luz. Não é? As senhoras é que sabem melhores. Começou a respirar como estava mesmo. E eu a pensar, parece que agora vai sair aqui qualquer coisa. E a minha carne, eu estava preocupado a pensar que ela ia dar mesmo à luz. Talvez estava grávida e eu não sabia. Os irmãos sabem que a gente, quando espiritualmente a gente está a fazer alguma coisa, a nossa carne está sempre a querer trazer dúvida. E depois eu orei e ela estava deitada, não é? Assim para cima, e o marido estava ao lado dela. E depois eu continuei, outra vez estava deste lado, e Deus disse a mim: diz a ela para levantar-se e começar a dançar. E eu não sabia que ela tinha essa doença. E ela levantou-se, mas depois eu notei que ela não estava a levantar-se bem. Eu pensei, o que é que está a acontecer? Então, a minha irmã Noémia, elas estavam aqui deste lado. A minha irmã Noémia agarrou e elas estavam assim a olhar uma para a outra. E eu estava a ver. E depois a Noémia agarrou e elas começaram a ir assim à volta. E eu via que ela estava assim com a cara com quem tem dores. Não é? E eu não percebia, porque eu não sabia que ela tinha aquele problema. E a Noémia fez assim, não é? Eu estou a fazer um bocado rápido, mas só por causa do tempo. Fez uma vez, fez duas vezes e nada. A terceira vez, quando ela fez assim, a Sandra fez assim e puxou a Noémia e ela começou a dançar assim na presença de Deus, completamente curada. E foi só uma palavra que Deus disse que algo novo ia nascer. E o que é que foi? Foi os ossos dela que iam ser restaurados. Eu lembro aqui do nosso irmão Pereira, ele, uns anos atrás, ele também veio aqui e ele tinha tido um acidente no trabalho que cortaram o dedo com a máquina, não foi? Sem querer. Cortou este dedo e só tinha a pele. E ele foi ao médico, e a gente naquele tempo acho que era uma quinta ou era uma quarta, que a gente tinha aqui o culto de oração. E ele veio aqui e disse: olha, pastor Abel, os médicos dizem que eu tenho que cortar este dedo. Mas eu não quero perder este dedo.
falam a palavra de Deus, eu creio que Deus não vai deixar eles cortar este dedo. Porque eles disseram que os músculos e os nervos, e nós oramos, e graças a Deus, Deus curou, sarou, e ele não perdeu aquele dedo. Irmãos, a palavra do Senhor, se a gente lê em Hebreus 4:12, diz, porque a palavra de Deus é viva e eficaz. E é mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes. E penetra até a divisão de alma e espírito. E das juntas Então, quando nós falamos aquela palavra, a palavra do Senhor foi às juntas dos ossos de Sandra. E trouxe vida outra vez. Irmãos, quando a gente crê, e este homem disse a Deus, fala só uma palavra, fala a tua palavra, porque esta palavra tem vida, é viva. No inglês, fala no sentido que é viva e ativa. No inglês diz que é viva e ativa. Mas os irmãos sabem que a palavra de Deus tem vida, mas nós é que temos que ativar. Estão a ouvir? Esta palavra tem vida, chama-se Logos, vida. Mas para ela tornar-se viva, nós temos que fazer ela uma revelação. Não vale a pena a gente só ler todos os dias a mesma passagem sem ela ser uma revelação. É interessante que às vezes quando eu estou a pregar e eu estou a pregar uma coisa, pode vir 2 pessoas no fim do culto e as 2 ouviram uma coisa diferente. Então eu estou a falar alhos e as pessoas ouviram bugalhos. Porquê? Porque esta palavra tem vida. Então a necessidade que aquela pessoa tem, quando eu estou a pregar ou outra pessoa, parece que aquela palavra vem ter com essa situação e impacta a vida daquela pessoa e afeta e muda aquela situação. Mas às vezes nós temos que ter fé. Na terça-feira nós falamos aqui no culto de oração e graças a Deus que estão a vir mais homens. Agora vamos perder ali 2 guerreiros, não é? O Manuel e a Berta, que vão para Santa Ovaia comer um bocadinho de bolo com queijo em cima. O Manel gosta muito disso, não é? Quando eu fui a última vez a Santa Ovaia, a única cidade que eu entrei que quase todos lá chamam-se Pereira, não é? A gente diz, eu estou à procura de Pereira. Diz, quase todos aqui são Pereira, não é? Mas gostam muito daquele bolo, assim, uma fatia de bolo fresca, com assim um bocadinho de queijinho em cima e um café ao lado, não é? Alguns irmãos já estão a dizer, vamos lá ver quando é que este pastor vai terminar. Ali o irmão Horácio, parece que eu vou passar ali. Mas então nós temos que saber que a palavra de Deus tem vida. É como eu disse da outra vez. A palavra do Senhor diz que é dunamis. Dunamis é dinamite. Mas dinamite, se não está com fogo, a gente não tem tanto medo. Mas quando tem fogo, todos fugimos porque aquilo vai explodir.
Então, quando nós falamos a palavra de Deus, aquela palavra traz vida. Eu lembro há um tempo atrás, o Manuel deu um testemunho que ele estava no trabalho, acho que era um TLB, bateu num homem e aquele homem caiu como morto, não é? E ele, naquele momento, falou a palavra de Deus, declarou a palavra de Deus e todos pensavam, e aquele homem foi fazer exames, fez tudo e não tinha nada. Porquê? Porque esta palavra tem vida. Mas para ela ser eficaz, nós temos que aplicar. Temos que fazer algo. Para esta palavra trazer transformação, tem que haver revelação. E quando há revelação, depois daí há operação. Estão a perceber? Mas tem que haver uma revelação. Não sei se já aconteceu com os irmãos, que os irmãos estão a ler uma passagem e naquele momento parece que aquela palavra sai da Bíblia e vem ter connosco e a gente sabe, esta palavra é mesmo para mim. É por isso que as pessoas que estão a seguir Maomé ou estão a seguir outras religiões, aquela palavra é só logos, é só informação. Isto é informação. Não é? Não vale a pena, por exemplo, eu já fui a lugares onde pessoas, há demónios no quarto deles e eles estão a segurar assim uma Bíblia e têm assim um crucifixo que estão a segurar assim porque eles estão com medo dos demónios. Mas os irmãos sabem que os demónios não têm medo de um crucifixo e não têm medo de uma Bíblia. Mas quando há alguém que tem autoridade e conhece, aí eles têm medo. Eles não fogem da Bíblia. Se eu segurar assim a Bíblia, isso é só nos filmes. Se eu não sei declarar a Bíblia, se eu não sei declarar e se eu não reconheço, aí essa palavra é só como um outro livro. Mas quando eu tenho uma revelação e aquela palavra vem ter comigo, eu estou embaixo e a gente lê uma passagem, a palavra de Deus diz, eu nunca vou te deixar nem desamparar. Eu sou o teu conforto, eu sou o teu consolo. E naquele momento parece que aquela palavra vem e entra dentro de nós. É uma água viva. A palavra de Deus diz que nós, como crentes, temos água que devia estar a transbordar, uma água viva. Irmãos, isto não é só sobremesa. A gente não devia comer isto só de vez em quando queremos uma coisa doce. Isto é viva. Isto é vida. Isto é vida. Quando a gente lê esta palavra e a gente fala, a gente vê coisas a mudar. Irmãos, os irmãos sabem que há um tempo atrás tive um telefonema da Suíça. E é uma pessoa que é família de alguém que vinha aqui à igreja. E essa pessoa disse, olha pastor, deram-me o teu número e a minha filha está possessa. Está aqui num quarto e a gente é os católicos, mas a gente não sabe o que fazer agora. E eu pensei, daqui para a Suíça, no telefone, como é que eu vou poder ajudar? Mas como esta palavra tem vida e é eficaz, eu disse a eles, agarra aí no telefone e eu vou orar agora e vou vir contra esse demónio, põe na cabeça, na cara, na orelha da tua filha. E esse demónio, porque ela estava com convulsões e estava a gritar e estava... E quando eles puseram o telefone, eu comecei a orar em nome de Jesus, o nome que é sobre todos os nomes. Todo joelho se dobrará, toda a língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. E quando eu comecei a declarar, tu conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E eu comecei a orar e daqui a pouco ela caiu no chão. E estava como morta.
E os pais agarraram e ela estava com paz completa. Irmãos, a palavra de Deus não há distância. Seja daqui para a Suíça, seja para a Rússia, seja para onde queres. Esta palavra tem vida e é real, é viva. Quando a gente está preocupados, temos que agarrar a palavra de Deus e declarar, seja sobre os nossos filhos, seja... E a gente, na quinta-feira, estava a falar que Elias, Deus disse a ele, para ele orar, para não haver chuva. E foi 3 anos e meio que não havia chuva. E ele orou e o que é que aconteceu? Não choveu. Mas depois chegou a um ponto que Deus disse a ele que ia chover-se. E a palavra de Deus diz que ele ouviu o som de chuva. Ouviu. No espírito dele, ele ouviu como se havia chuva a chegar-se. E às vezes, quando a gente ouve a palavra do Senhor e Deus fala algo sobre os nossos netos ou a nossa saúde, não é uma coisa que a gente está a ver, mas estamos a ouvir. Estamos a ouvir no nosso espírito Deus a dizer, eu vou curar, eu vou tocar, eu vou salvar. E Elias, sendo um homem com muita fé, a palavra do Senhor diz que ele disse ao servo dele, vai lá fora e vê se vem a chuva. E ele foi lá fora, o servo, e voltou e disse, mestre, não há nuvem nenhuma, não há nada. O céu está claro. E a palavra diz que ele foi 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes. E Elias continuava a orar e a ter fé. Às vezes o nosso problema é que depois da 3ª vez a gente diz, isto não vai acontecer. Mas Elias, um homem de fé, a palavra de Deus diz que à 7ª vez, ele tinha pedido 7 vezes, manda chuva, manda chuva, manda chuva. Na 7ª vez a palavra de Deus diz que ele saiu e ele viu uma nuvem deste tamanho. Só deste tamanho. Talvez ele olhar e parecia que era deste tamanho. E ele disse ao servo dele, corre agora e diz ao rei que vai haver uma tempestade enorme. Como é que ele pode de uma coisa assim tão pequenina? Mas ele tinha falado que ele ouviu o barulho de uma grande chuvada que vinha. Irmãos, ele declarou, ele falou. Jesus, logo no início, com este centurião, ele disse, eu irei e eu o curarei. Ele declarou, sem estar lá, sem ir lá. E aquilo que impactou a vida de Jesus, e Jesus disse que eu nunca vi fé como esta. De alguém dizer, Senhor, fala só uma palavra. Salmo 107. Salmo 107. Versículo 20. Salmo 107, versículo 20. Salmo 107. Enviou a sua palavra e os sarou. E os livrou da destruição. Enviou a sua palavra e os sarou. Será que Deus, nesta manhã, tem uma palavra para si? Só é preciso uma palavra. Uma palavra. Será que o Senhor tem uma palavra para si? E a coisa fantástica é isto, em Isaías 55, se a gente for lá. Isaías 55.
versículo 10 e 11. Porque assim como a chuva e a neve descem dos céus e para lá não tornam, mas regam a terra e a fazem produzir e brotar para que dê semente ao semeador e pão ao que come. Assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia. Antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a enviei. Os irmãos sabem que é tudo um processo. A chuva cai, mas ela volta. E o Senhor está a dizer nesta manhã, não vamos vacilar, não vamos parar de falar aquela palavra que Deus pôs no coração. Se Deus disse que Ele ia salvar os seus filhos, se Deus disse isto, ou se Deus disse aquilo, eu não sei o que é que Deus disse. Talvez até Deus revelou. Eu lembro que a nossa irmã disse que Deus disse a ela para ela deixar a muleta. E quem está a usar e aquilo é que está a balançar, a pessoa tem receio, tem medo, porque a mente começa a pensar, se eu disser... Eu lembro de um dos cultos, estávamos aqui e eu estava a orar e veio uma pessoa negra em frente de mim e ele era um rapaz assim alto assim. E quando eu estava a orar, o Senhor disse a mim que ele tem problema com racismo. Então eu estava a olhar assim para cima, ele tinha os olhos abertos. E eu comecei a vir contra esse espírito de racismo. Os irmãos sabem que naquele momento ele começou a fazer assim, como quem queria bater em mim. E a parte branca dos olhos tornaram-se vermelhas. E ele estava assim com raiva, não é que se diz? E eu, na minha carne, comecei a pensar, se este tipo bater em mim, eu estou feito. E é isso que a gente tem que aprender, é renovar a maneira que pensamos, porque a nossa carne toma posse de nós, porque é uma realidade. Eu não sei se os irmãos já alguma vez virem, eu não estou a falar só assim umas veias, não. Os olhos vermelhos e depois a parte de dentro, castanha ou preta, não lembro o que é que era, eu só lembro da parte vermelha. Como se ele fosse um demónio, com fogo. E eu a pensar, eu aqui não vou sair deste culto. Sair talvez numa cadeira de rodas, mas e Deus disse-me uma palavra, disse assim, diz a ele que todo o joelho se dobrará e toda a língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. E eu comecei a dizer essa palavra e ele começou a fazer assim. E caiu no chão. Sem eu tocar, sem eu mexer, ele começou a abanar assim com aquela raiva, com aquela fúria. Mas quando eu declarei, todo o joelho se dobrará, toda a língua, só foi uma palavra. E ele caiu, prostrado. E depois vi aqueles olhos a transformarem. E ele a levantar-se e abraçar-me. Uma pessoa branca, e os pais deles são muçulmanos. Irmãos, eu não sei qual é a sua situação. Eu não sei qual é o seu problema. Mas nesta manhã, só uma palavra de Jesus. A seu tempo. Às vezes a chuva
leva muito tempo. No deserto há sementes que estão lá há anos, porque nunca choveu. Mas depois cai só uma gota naquela semente. Oh, irmãos, é só preciso uma palavra de Jesus. Só uma palavra. Uma palavra sobre o seu esposo. Uma palavra sobre a sua enfermidade. Uma palavra sobre os seus problemas financeiros. Talvez o Senhor tenha uma palavra para si. Talvez nesta manhã, enquanto nós vamos orar, Deus possa dar assim um versículo. Oh, já tantas vezes na minha vida eu a clamar ao Senhor no meu espírito. A gente ouve assim uma voz a dizer, lê este versículo, lê aquele versículo. Oh, e aquele versículo torna-se uma promessa, torna-se uma âncora, algo que eu seguro-me àquela palavra. Nesta manhã eu não sei quem está aqui que precisa de uma palavra de Deus. Eu não sei qual é a palavra que Deus quer dar, mas aquilo que eu falei já devia ser motivação para não ficar sem ter expectativa. A palavra do Senhor diz que a nossa esperança, a nossa expectativa vem de Deus. No livro de Salmos, a nossa expectativa vem de Deus. Com todas as cabeças dobradas e os olhos fechados, eu quero perguntar nesta manhã, quem é uma pessoa aqui que está numa situação e tem uma necessidade e que precisa de uma palavra de Deus? Eu não sei o que é que Deus quer fazer. Talvez é cura. Talvez é que Deus salve os seus filhos, o seu esposo, a sua esposa. Não sei. Talvez é que Deus dê emprego. Os irmãos lembram-se daquele jovem que estava aqui, Dino, que veio aqui e ele manifestou, ele tinha demónios, ele manifestou aqui. E ele pediu orações para ele ter um emprego. E eu, agora nesta viagem missionária que eu fiz, encontrei-me com ele. E ele estava lá com um bom emprego, um bom salário. E estava no país dele. Deus abriu as portas. A seu tempo, Deus vai responder. Moisés esperou anos. Abraão, José. Mas Elias orou 7 vezes. E Deus respondeu. Se nesta manhã o irmão tem uma necessidade, a irmã, se tem uma necessidade, Deus pode vir ao seu encontro através de uma palavra. Uma palavra. Ela é viva e eficaz. Eu quero orar para aquelas pessoas que talvez tenham uma necessidade, possam levantar as mãos e dizer, Pastor Abel, eu tenho uma necessidade. Eu preciso de Deus operar. Que Deus possa mandar uma palavra. Talvez quando eu orar, Deus vai dar assim um versículo para ir a casa e meditar e sublinhar esse versículo e declarar sobre a sua família. Talvez é preciso uma vez, talvez é preciso 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, 5 vezes. Mas essa palavra não vai voltar sem fazer aquilo que devia fazer. A palavra de Deus diz, não sou eu que diz. E há pessoas que levantaram as mãos e eu vou orar neste momento. Os irmãos e as irmãs sabem o porquê.
Pai, em nome de Jesus, eu peço por cada pessoa, cada irmão, cada irmã que tem uma necessidade, Senhor. Pai, eu venho em nome de Jesus, que é o nome sobre todos os nomes, Senhor. Todas as situações vão se dobrar e curvar perante Ti, porque Tu és o Senhor. Senhor, Tu és o Senhor sobre a terra, sobre os céus e debaixo da terra. Tu és o Senhor. Todas as coisas, Senhor, se vão dobrar e cobrar, e, Senhor, perante de Ti, Senhor, porque, Senhor, Tu és o Senhor. Neste momento, Senhor, Tu vês cada irmão, cada irmã neste lugar e talvez até a presenciar, Senhor, na televisão, Senhor. Tu estás a ouvir e a ver o seu desejo e o seu clamor, Senhor. E a Tua palavra em Salmo 107, versículo 20, diz que Tu vais enviar a Tua palavra e os sarar, senhores. Eu te peço, Senhor, por cada pessoa que está aqui, que talvez esteja doente, com enfermidade, seja gripe, seja câncer, seja o que for, Senhor, que a Tua palavra venha ter com essa pessoa neste momento, Senhor, e impacte a vida dessa pessoa agora. Eu declaro vitória sobre este espírito de enfermidade, Senhor. Tu morreste na cruz do Calvário para nos sarar, Senhor, para nos dar saúde, Senhor. Jeremias 30, versículo 17, diz, Senhor, Tu vais restaurar a nossa saúde. Em nome de Jesus eu declaro restauração, 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 Senhor, sobre as nossas vidas e os nossos corpos, Senhor. Senhor, onde há problemas emocionais, onde há, Senhor, emoções, depressão, Senhor. Ó, Senhor, vem através do Teu Espírito e dá o gozo, aquele gozo, Senhor, que é além daquilo que nós pedimos ou pensamos, Senhor. Além do nosso entendimento, traz uma paz, Senhores. Eu declaro a Tua paz agora, Senhores. Traz a paz, Senhor, para aqueles que estão preocupados com os filhos. Traz uma paz que Tu estás em controle de todas as coisas. E, Senhor, talvez eles estão a passar por uma situação difícil, mas a Tua palavra diz que todas as coisas concorrem para o bem. Às vezes a gente não percebe, como José, porque é que ele teve que estar na prisão. Mas havia um motivo, senhores. Eu te peço uma paz sobre os pais que estão preocupados com os filhos e as filhas, que eles possam declarar vitória. Eu te peço por aquela esposa que está, Senhor, a declarar para o seu esposo, Senhor, que talvez não, Senhor, não quer vir aos cultos, ou aquele esposo, Senhor, que a esposa está com situações, ó Senhor, que Tu possas enviar uma palavra. A Tua palavra diz que Tu é que vais trazer eles. Tu é que vais falar. Manda uma palavra agora, Senhor, ao seu espírito. Senhor, onde há problemas financeiros, Senhor, a Tua palavra diz que Tu vais providenciar todas as nossas necessidades de acordo com as Tuas riquezas no céu, Senhor. Onde há necessidade de emprego, Senhor, que Tu possas fazer um milagre. Onde há necessidade de recursos, Senhor, Tu possas fazer um milagre. Em nome de Jesus, envia a Tua palavra. O Senhor envia um versículo de encorajamento, envia algo que esta palavra que nós estamos a falar hoje, esta manhã, ela é vida, Senhor, e é viva. Mas para tornar-se eficaz, nós temos que declarar e atuar em fé, senhores. Pai, nós Te pedimos e agradecemos por este tempo. Em nome de Jesus. Nós estamos na expectativa de ouvir testemunhos daquilo que Tu fizeste através da Tua palavra. Não é a minha palavra, Senhor, é a Tua palavra. E Tu não mentes, senhores. Obrigado, Jesus. Em nome de Jesus. Traz, Senhor, à Tua casa aqueles jovens, aquelas jovens que estão desviadas, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus.
Vamos só pôr de pé e eu quero só dar uns momentos. Vamos nós com a nossa boca, a palavra do Senhor diz que temos que confessar com a nossa boca o fruto dos nossos lábios. Vamos todos em conjunto orar agora, irmão e irmã, e fala essa situação que está a preocupar a si. Seja doença, seja declare e diga o nome dessa pessoa se quiser, seja dos seus filhos ou dos seus... Fale, mas levante a sua voz. O inimigo, Deus quer ouvir a sua voz. O fruto dos seus lábios sai da sua boca. Tem que declarar. Neste momento, vamos orar por uns momentos, uns segundos, e vamos declarar: Senhor, Tu sabes esta situação que eu estou a trazer a Ti. Senhor, eu declaro vitória. Senhor, Satanás é um mentiroso, ele é um ladrão. Seja o que for, declare neste momento. Ore neste momento sobre essa situação. Levante a sua voz ao Senhor. A palavra do Senhor, Salmo 107, diz que eles clamaram ao Senhor. Clame neste momento. Clame e declare vitória. Declare que vai haver vitória. Que vai haver uma brecha nessa situação. Que vai haver uma mudança. Eu declaro uma mudança na atmosfera, nessa situação. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Vamos declarar, vamos profetizar, seja uma vez, seja duas vezes, seja três, seja na 7ª vez. Deus é fiel às suas promessas. Em nome de Jesus. Aleluia. Obrigado, Jesus. Oh, louva ao Senhor agora, louva ao Senhor. Começa a agradecer a Ele por aquilo que Ele vai fazer. Nós não sabemos o momento, nós não sabemos quando, mas algo vai fazer, algo vai fazer, algo vai fazer. Ele vai fazer algo, Ele vai fazer algo. Declare, digam aleluia, diga amém, diga qualquer coisa, diga Senhor, Tu és fiel, Senhor, dia após dia, com bênçãos sem fim. Tua mercê, Senhor, Tua mercê me sustenta e me guarda. Tu és fiel, Senhor. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Tu és fiel, Senhor. Tu és fiel, Senhor. Dia após dia, com bênção sem fim. Tua mercê, Tua mercê me sustenta e me guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel. Irmão e irmã, até se não está a ver a solução, declare. O inimigo não gosta quando a gente declara, ainda que não esteja a acontecer. Ele não quer que a gente diga que Deus é fiel. Vamos glorificar a Deus e dizer que Ele é fiel. Ou vamos levantar a nossa fé e dizer: Senhor, Tua mercê me sustenta e me guarda, Senhor. Oh, louva ao Senhor nesta manhã. Vamos fazer com isto uma oração, uma declaração e dizer: Tu és fiel, Senhor. Tu és fiel. Tu és fiel. Levanta a sua mão e diga: Tu és fiel. Oh, dia após dia, com bênção sem fim. Tua mercê me sustenta e me guarda. Tu és fiel, Senhor. Tu és fiel.
Clame nesta manhã e diga aleluia. Diga aleluia. Obrigado, Senhor. Que Deus possa abençoar. Tenha um dia abençoado em nome de Jesus.